E aí, bom dia, boa tarde, boa noite, YouTube. Hoje eu vou gravar esse vídeo um pouco diferente aqui na frente do computador. Quero de vez em quando gravar uns vídeos aqui também, porque eu gosto desse meu cenário aqui, né? Tem uma bandeira aqui do Brasil escrito Arte, Ciência e Memes. Temos aqui um quadrinho, né? Paz entre nós, guerras aos senhores. E aqui um pôster soviético sobre o lançamento do Sputnik, né? Não dá pra ver, né? Dá pra ver só aqui o embaixo. Aí tem mais alguns pôster ali, outro pôster, um pôster norte-coreano ali, alguns outros mais. Bom, a ideia com esse vídeo aqui é eu responder um comentário que veio no meu último vídeo sobre falando da psicologia marxista, ok? E eu achei interessante o comentário. Eu já respondi ele ali no próprio comentário, mas queria gravar esse vídeo aqui também para elaborar um pouquinho mais, eu acho, para também responder algumas coisas, só adicionar algumas coisas ao vídeo anterior também, que talvez não tenha ficado tão claras. Vou botar o comentário aqui na tela também, tá? Mas enfim, esse comentário aqui do Grêmio Ramone 1, né, eu entrei aqui, tá escrito Marco Antônio, o nome do canal dele, então talvez ele se chame Marco Antônio. Ok, Marco Antônio, espero que você veja esse vídeo depois. Enfim, é um comentário de rage, né? Um rage na internet aí, beleza, o meu primeiro no YouTube. No TikTok eu já recebi um. Mas que bom, né? Porque a gente cresce a internet com rage. É isso aí, certo? Então, se a gente tá gerando rage, é porque a gente tá gerando uma resposta emocional forte na pessoa e quer dizer que o nosso conteúdo tá sendo impactante. Então, que bom. Isso aí. Marco Antônio, se quiser responder mais meus vídeos aí, tamo junto, tá? Então, tu falou aqui, cara, que. Tá, blá 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 blá, blá, né? E tu fala, a única verdade nessa frase. Aliás, deixa eu falar a frase, né? A psicologia só é completa se for marxista. A única verdade nessa frase é que ela não passa de um viés cognitivo ideológico. É porque quero que seja, é minha crença, minha ideologia e acho certo. Bom, quero falar sobre isso, né? Primeiramente, esse conceito aqui de viés cognitivo ideológico não existe. Tá? Viés cognitivo é um conceito, né, da psicologia cognitiva, obviamente, que, enfim, representa ali a nossa tendência a, a perceber certas coisas que já estão ali na nossa cognição. Tem diversas formas de aplicar esse conceito, tá? Mas não existe essa aqui que é o viés cognitivo ideológico, tá? O que ele está falando aqui é simplesmente ideologia. Né? As pessoas, os liberais especialmente, né, eles não. Parece que não sabem usar o conceito de ideologia. Daí eles ficam falando essas coisas aqui que, na verdade, no fundo é só ideologia. E sim, Marco Antônio, a minha ideologia é a do marxismo-leninismo. Então, em nenhum marxista tu vai ver com medo de falar isso e sem ser honesto quanto a isso. Né? Nós somos honestos quanto à nossa ideologia, certo? Nós estamos aqui falando, sim, nós somos marxistas-leninistas, nós queremos a revolução, nós queremos organizar a classe trabalhadora para tomar o poder. Então, nenhum marxista vai ser cínico, vai esconder a sua intenção. Não, nós somos os únicos honestos. Porque o liberal não acha que tem ideologia. Então, ele que é o cínico, ele que é o hipócrita, ele que vai dizer que, mas é que a ciência econômica, vai dizer da ciência econômica, vai dizer não sei o quê, vai naturalizar a ideologia, certo? Eu falei disso no vídeo que eu acabei de gravar, que eu vou lançar depois, nesse aqui eu vou lançar antes, porque não vai ter menos edição. Mas como a ideologia liberal, para se colocar no senso comum, ela precisa naturalizar as suas afirmativas, as suas visões de mundo. E uma dessas naturalizações não é ideologia, é simplesmente o que é, certo? É o natural, né? Então, acho que o comentário aqui do nosso querido Marco Antônio demonstra muito isso. Como sou eu que tenho viés cognitivo ideológico, não é ele. Né? Sendo que não, na verdade, eu era liberal, eu pensava como tu, aqui, Marco Antônio, provavelmente, alguns anos atrás, e passei a pensar diferente, passei a refletir sobre o que eu pensava, passei a me entender, então, como um marxista, porque é a verdade científica sobre a realidade social e política e econômica. E sim, óbvio que é um viés cognitivo ideológico, porque isso é ideologia. E nós marxistas sempre somos honestos quanto a isso. Quem não está sendo honesto é você. E o liberal, né, de forma geral. Porque o liberal acredita que o que ele tem não é ideologia, que ele só acredita na natureza. Mas, né, é novidade aqui para vocês, né, liberais, né? Vocês são as pessoas mais ideologizadas que existem. Justamente porque vocês acham que vocês não têm ideologia. E isso é pior ainda, porque se vocês acham que não têm ideologia, quer dizer que vocês não são livres de verdade. Olha que
Que irônico isso, né? Quem é o liberal, que acredita na liberdade como um conceito ali acima de todos os outros, ele é o menos livre de todos. Nós, marxistas, somos muito mais livres que vocês liberais, porque nós provavelmente éramos liberais, quase todo mundo, né? Quase todo marxista era liberal, porque é o senso comum, e nós passamos a questionar esse senso comum e passamos a ser marxistas. Então nós entendemos a nossa ideologia, nós entendíamos qual que era a nossa ideologia, passamos a entender essa outra ideologia do marxismo, que é uma ideologia a favor da classe trabalhadora, né, e não pela manutenção do sistema de exploração que é como vocês. Mas vocês não, vocês acham, por vocês acharem que não tem ideologia, vocês na verdade são os mais ideologizados, né, ou vamos dizer assim, os brainwashed, né, mais sofrem lavagem cerebral, né? Eu odeio esse termo, tá? Tô usando aqui só um termo que é muito comum, que eles falam muito de nós, né? Os liberais adoram falar que nós, marxistas, que somos brainwashed, né? Sendo que na verdade são eles, porque justamente se eles não consideram que tem ideologia, é porque eles não conseguem se determinar completamente, eles não conseguem entender que o que eles pensam passa por outras determinações que vêm antes deles. E ok, tu pode, se você tiver consciência da ideologia liberal e ainda assim achar que ela é a melhor, tranquilo, entendeu? Pelo menos assim você vai estar sendo um pouco mais livre. Mas normalmente não é o que acontece. Normalmente o liberal, ele acredita por default, né? Por padrão ele acredita no liberalismo. Não é porque ele pensou sobre. Porque o senso comum é liberal. Isso, o senso comum é liberal, que está em todos os filmes, todas as séries, os jornais, as grandes mídias, né? Aqui no YouTube, na internet, tudo é liberal. Logo, tu simplesmente absorve aquela ideologia sem se questionar jamais e sem jamais colocar a ideologia, né, enquanto um fator ali. Então tu nunca considera que tu tem ideologia. Ideologia somos só nós, marxistas, né? Mas a impressão que passa é essa porque nós somos honestos quanto a termos ideologia. Nós admitimos que nós temos ideologia e admitimos que essa ideologia é em prol da classe trabalhadora, em prol da revolução, em prol de tomar o poder para nós e de fazer um trabalho não alienado, não trabalho ou menos alienado, vamos dizer, no processo de transição socialista, e tomar o poder político, para que a gente consiga decidir a nossa vida, consiga decidir que todos nós vamos trabalhar, que todos nós temos que ter trabalho, conseguir decidir que todos nós temos que ter acesso à água potável, acesso a esgoto, conseguir decidir que todos nós temos acesso à educação, do ensino básico ao ensino superior, conseguir decidir que todos nós temos acesso à saúde de qualidade, completa, integral, desde a atenção básica até a cirurgias, procedimentos mais complexos. A gente só vai conseguir decidir isso de fato quando a gente tomar o poder político para nós. E a gente só vai tomar o poder político para nós numa revolução enquanto classe trabalhadora organizada. Ok? Então, e ele continua aqui no comentário dele, né? Como um crente, para ele Jesus e o cristianismo são a verdade, simplesmente porque ele acredita e quer que seja apenas uma crença. No caso do crente, religiosa, no seu caso, é ideológica. Não é o mesmo viés cognitivo, mesmo comportamento e mesmo operante. Tu vê, né? Aqui, de novo, ele, ideologia é o eu que tenho, não é ele, né? Sim, Marco Antônio, eu tenho ideologia, como eu acabei de falar, você também tem. E por você não ser consciente da sua, isso faz você ser muito menos livre do que eu, certo? E bom, essa afirmação dele que é a verdade, né, simplesmente porque eu acredito que é que seja. Não, é a verdade no sentido de uma verdade científica, Marco Antônio. Ela pode ser mudada, ela pode ser redescoberta a partir de novas evidências científicas. Não é uma verdade, não é porque eu acho que a verdade marxista ela é uma verdade científica, ela é imutável, que ela é para sempre assim. Ela pode ser mudada e vai ser mudada com certeza. Mas por ser uma verdade científica, no sentido de que ela é a partir de uma análise científica da realidade, né, e considera dados, considera a realidade empírica, ela é melhor, ela é, vamos dizer assim, mais fiel à realidade, e por ser mais fiel à realidade, ela consegue estabelecer melhor o que seria a melhor intervenção na realidade. Porque só com um bom diagnóstico da realidade que a gente consegue, de fato, saber como intervir nessa realidade. E bom, por fim aqui ele faz um comentário falando sobre a minha atuação profissional, dizendo que coitado de quem for atendido por você. Seu objetivo é utilizar o sofrimento das pessoas em arma revolucionária. Ao invés de se preocupar com o sofrimento da pessoa, pensa apenas em utilizá-la na sua cruzada, persuadi-la a desenvolver as suas crenças pessoais, comportamento narcisista. Em outras palavras, quer transformar pacientes em militantes da sua causa. Infelizmente, é isso aí mesmo. A psicologia atual não passa de lavagem cerebral. Deixou de ser ciência para ser apenas ideologia.
Olha, pelo menos essa tua última frase dá pra concordar, tá? Sim, a ciência não é ciência e ela é. Desculpe, a psicologia não é ciência, é ideologia. Nisso tu está certo, Marco Antônio, concordamos aqui. Tá? A psicologia eu vejo como uma prática orientada cientificamente, mas não enquanto ciência. E sim, ela é muito ideologia também, porque a psicologia, como eu falei nesse vídeo aí do marxismo, ela nasce dentro da sociedade burguesa, logo ela nasce carregando toda a ideologia burguesa, ok? Bom, e sobre isso, cara, que tu falou, assim, é, eu não tenho, curioso como utilizar o sofrimento das pessoas, né, como arma revolucionária. Bom, aqui é curioso, né, porque quem mais faz isso, na verdade, é o capitalismo que utiliza o sofrimento das pessoas não como arma revolucionária, mas como forma de conformação, né, como forma de adaptação, certo? Não somos nós, né, que nós, na verdade nós usamos o sofrimento das pessoas. Sim, nós não usamos o sofrimento, nós queremos que as pessoas não sofram, certo? Mas nós entendemos que para elas não sofrer, não basta fazer a psicoterapia individual. Ela é importante e necessária em alguns casos. Em outros, não. Em outros, não é o que precisa. Em outros, talvez o que tu precise seja só um trabalho decente. Talvez seja só acesso à saúde, acesso à cultura, ao lazer. Quem sabe é isso que tu precisa, não uma psicoterapia individual, né? Então nós vemos aqui que nós não queremos que as pessoas sofram, mas nós entendemos que o sofrimento delas passa necessariamente pela realidade social, realidade política, e só transformando essa realidade social e política é que nós conseguimos, de fato, sanar esse sofrimento das pessoas, correto? E não, cara, assim, óbvio que eu me preocupo com o sofrimento das pessoas, eu sou um psicólogo, fiz um juramento, tenho um compromisso ético com a profissão, e aqui, cara, na psicologia histórica cultural, até é bom eu esclarecer isso, não é sobre transformar as pessoas em militantes, não é sobre dizer, ah, não, é tudo culpa do capitalismo e tal, vamos lá, vamos pegar em arma, é revolução. Não é isso, cara. Tá? E não é isso, você entende isso? Não é, certo? O que a psicologia histórica cultural faz é colocar a realidade social, que hoje é o capitalismo, como central na análise do processo de subjetivação, no processo de desenvolvimento humano. É entender que o desenvolvimento humano necessariamente passa pelo sistema socioeconômico e cultural, que é o capitalismo. Logo, vai ter influências nesse processo de subjetivação do capitalismo. Então, claro que muitas coisas que a gente padece hoje, que a gente sofre hoje, são sim culpa do capitalismo. Mas não é nesse fato assim, nesse sentido vulgar da coisa, de ser só dizer uma coisa fácil. Não, é uma análise muito complexa, inclusive, né, que se faz depois de muitos e muito estudo, de muitos passos lógicos aí. Então, o que a gente faz na psicologia histórico-cultural e na clínica histórico-cultural não é transformar ninguém em militante. A gente sequer fala, às vezes, sobre isso, tá? Assim, é, com exceção dos pacientes que eu tenho que são comunistas também, atendo, né, pacientes comunistas, e que eventualmente a gente fala sobre isso nem é assunto dentro de uma terapia, certo? Tenho pacientes também que nem são comunistas, inclusive devem ser anticomunistas, e tá tudo bem, a gente tem uma boa relação terapêutica, a gente tem uma boa aliança terapêutica. Por quê? Porque não é sobre isso a psicologia histórico-cultural. Na psicoterapia histórico-cultural, a gente vai tratar do sofrimento daquela pessoa, a gente vai escutar ela, né, e escutando ela, ressignificar algumas coisas que precisam ressignificar, ou de repente problematizar alguma coisa que não está sendo problematizada pela pessoa, entender ali quais são as relações dela, como essas relações estão afetando ela, como que ela pode mudar essas relações, entender, às vezes só ouvir mesmo, e a pessoa ouvindo a sua palavra, ouvindo o seu discurso, já começa a perceber coisas que não percebia. Enfim, nosso objetivo na psicologia histórico-cultural é promover a autoconsciência, promover o autodomínio da conduta, que é um conceito que eu quero falar mais sobre isso, que é um conceito muito fundamental na psicologia histórico-cultural, e promover, com isso, a autonomia do sujeito, para a gente entender o que é que nos está subjetivando, entendendo o que está nos subjetivando, a gente consegue, de fato, ter autonomia e liberdade, e nos entender nessa realidade social. E claro que fazendo isso, a pessoa pode também despertar e criar a autoconsciência política. E de repente virar marxista e comunista. Pode, mas pode não também. E tá tudo bem. Se a pessoa ter essa autoconsciência já e já com isso não sofrer, já tá ótimo. Já é o nosso objetivo na psicoterapia histórico-cultural. Então nós não vamos fazer a pessoa ser uma militante e transformar, tem que ser uma militante comunista
para fazer essa terapia. Não tem nada a ver com isso, certo? O fato de nós sermos comunistas e de nós entendermos o processo de desenvolvimento humano influenciado pela realidade histórica e cultural, simplesmente nos dá um olhar para que, sim, a realidade política ela é importante para esse sujeito e que a gente não vai conseguir criar, produzir saúde de forma integral sem também considerar isso. Mas a gente também vai ouvir esse sujeito e acolhê-lo. E às vezes é só isso que precisa. E tá tudo bem. Certo? Então, a gente pode ser comunista e atender um bolsonarista, por exemplo. Pode. Claro que tem um limite aí. Né? Eu acho que assim, o bolsonarista talvez é aquele mais moderado, mas um bolsonarista radical, que já é, na verdade, um fascista. Né? Vamos ser bem sinceros aqui, um bolsonarista radical é um fascista. Aí, assim, eu, como profissional, também posso, dentro da ética da profissão, me negar também a atender uma certa pessoa, porque eu não vejo que vai ter uma possibilidade de uma aliança terapêutica ali. Também posso, né? Mas não sei, nunca chegou em mim ainda esse caso e não sei se vai chegar um dia, porque eu sou aberto aqui quanto ao meu posicionamento político. Mas é isso, tá? Queria responder esse comentário aqui do Marco Antônio para deixar claro essas coisas. E obrigado pelo comentário. Comente mais, veja esse vídeo, por favor, Marco Antônio, tá? Se você gostou aí, clica o like aí, compartilha, comenta. Se você não é o Marco Antônio, mas é outra pessoa que discorda completamente de mim, acha que eu sou um militante só, e acha que eu sou um, né? Como é que ele falou aqui, que eu sou um crente, que eu sou como um crente? Comenta aí, me xinga. Pode me xingar, eu vou gostar. Certo? Então é isso, gente. Valeu, até mais.